Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de farmacologia veterinária. Então hoje nós vamos falar sobre os principais fármacos que agem no sistema gastrointestinal. Então, os principais fármacos que agem no sistema gastrointestinal, essa primeira classe que nós vamos ver, são os procinéticos. Então, o que são procinéticos? Procinéticos, como o nome já diz, são aqueles fármacos que vão agir a favor do movimento. O que é esse movimento? Que movimento é esse? A peristalse, a motilidade do intestino. Que essa motilidade a gente chama que é uma motilidade aboral, no sentido aboral, que é da boca para o ânus. E muitas vezes essa motilidade de forma patológica ela pode ocorrer de forma oral ou peristalse retrógrada. Algumas pessoas podem classificar assim. Então é muito importante a gente antes saber como isso é controlado no nosso no organismo do animal. Então, farmacologicamente falando, as principais substâncias, neurotransmissores que vão agir nessa forma de provocar esse movimento vão ser a acetilcolina, a dopamina e a serotonina. A acetilcolina, como a gente já viu, é o principal neurotransmissor do sistema parasimpático e como a gente já viu, o sistema parasimpático ele é conhecido também como o sistema da digestão. Então tá aí porque a explicação de que o sistema parasimpático favorece a digestão, porque ele vai estimular o organismo a movimentar, a ter estímulo da movimentação intestinal, ter uma digestão favorecida. A dopamina ela vai ter uma ação contrária, uma ação inibitória. Então, os receptores de dopamina do tipo 2, que estão presentes no nosso sistema gastrointestinal, eles são responsáveis por diminuir essa motilidade. E os receptores de serotonina do tipo 4 são aqueles que são responsáveis por estimular. Então, quem vai estimular? Serotonina e acetilcolina. E quem vai ser antagônico, quem vai antagonizar essa movimentação é a dopamina. É muito importante a gente saber disso porque cada fármaco vai agir de uma forma. Então a gente precisa entender o que é fisiológico para que a gente possa entender como é a ação farmacológica de cada fármaco. E o principal fármaco com ação procinética utilizado na medicina veterinária é a metoclopramida. A metoclopramida ela vai agir no organismo do animal de várias formas. Então, como a gente viu que o organismo do animal, a motilidade pode ser influenciada pela acetilcolina, pela dopamina, pela serotonina e também estimulações musculares, neuronais e outras formas de serem estimuladas, o plasil ele vai agir, a metoclopramida, ele vai agir na acetilcolina, estimulando a liberação de acetilcolina pelo organismo, ou seja, a acetilcolina é o neurotransmissor do sistema parasimpático. Então, ele vai estimular a liberação dos receptores de acetilcolina. O que ele vai fazer também é que ele vai antagonizar a dopamina do tipo 2. Só que a dopamina ela é uma substância que vai fazer um feedback negativo, ou seja, ela vai diminuir a motilidade. Se eu estou bloqueando a dopamina, que é quem diminui a motilidade, consequentemente eu estou aumentando a motilidade. Quando ocorre esse bloqueio da dopamina, o que é que acontece? Tem um relaxamento do esfíncter do piloro e vai favorecer o esvaziamento gástrico e aumentar as contrações estomacais,
fazendo assim com que o esvaziamento gástrico seja maior. Outra forma de ação também, outra via de ação também da metoclopramida é através também da estimulação dos receptores de serotonina, que também vai favorecer a motilidade intestinal. Então, quais são os 3 pontos da ação da metoclopramida? Ele vai estimular a liberação de acetilcolina, ele vai bloquear ou antagonizar a ação da dopamina e ele vai estimular os receptores de serotonina do tipo 4. E isso vai fazer com que haja um relaxamento do piloro, um aumento da concentração gástrica e, consequentemente, um esvaziamento gástrico mais rápido. Entretanto, vale salientar que a metoclopramida ela é um fármaco que só vai ter ação no terço inicial do intestino. Não vai ter ação na região distal do intestino. Então, ela só vai ter ação ali no estômago, duodeno e jejum. A partir daí, sua ação, sua estimulação de motilidade é muito pouca. Não se deve utilizar a metoclopramida junto com narcóticos ou os opioides, analgésico narcótico ou os opioides, porque pode causar pode antagonizar a ação da metoclopramida. E as drogas anticolinérgicas também podem antagonizar a ação da metoclopramida. Por que as anticolinérgicas vão antagonizar? Porque se ele age liberando acetilcolina, se eu sou antagonista, eu vou bloquear os receptores de acetilcolina. Então, essa minha via de ação vai estar prejudicada. Drogas que não são que são absorvidas pelo estômago não devem ser administradas concomitante com a metoclopramida, porque como ela acelera o tempo de esvaziamento gástrico, essas drogas vão passar menos tempo no estômago e vão ser absorvidas numa quantidade menor. A exemplo delas, temos a digoxina. Ela é uma droga que o seu efeito de primeira passagem pode reduzir a sua biodisponibilidade em cerca de 75% e o mecanismo de eliminação dela é através da urina e da bile. Após a conjugação na bile, após a conjugação com o sulfato ou com o ácido glicurônico. Outros fármacos com ação procinética que nós temos são aqueles fármacos que são agonistas do sistema parasimpático, que a gente vai ter o quê? O carbacol e a neostigmina. Essas drogas, por serem agonistas colinérgicos por si só, elas já vão estimular a motilidade gástrica. O carbacol é muito comum o uso em casos de cólicas de equino. Entretanto, não é muito recomendado se você não tiver diagnosticado qual tipo de cólica. A neostigmina é muito utilizada em casos de ilho paralíticos em equinos também. Então, o mecanismo de ação dessas duas drogas é por eles agirem como agonistas nos receptores muscarínicos e nicotínicos. Por eles aumentarem a secreção de acetilcolina, eles consequentemente vão agir estimulando a motilidade intestinal. Então, como já foi falado anteriormente, a acetilcolina favorece o movimento intestinal. A neostigmina, por possuir um nitrogênio quaternário na sua composição, vai fazer com que ela não ultrapasse a barreira
hematocefálica, não chega ao sistema nervoso central, diferentemente do carbacol, que pode chegar ao sistema nervoso central. Os antifiséticos vão ser aqueles fármacos que vão favorecer a eliminação de gases, diminuindo a formação de bolhas dentro do trato gastrointestinal, diminuindo aquela sensação de estufamento que o animal às vezes fica. Acontece muito em ruminantes e o pessoal costuma chamar de empanzinamento. Isso ocorre por causa da formação de bolhas que não conseguem ser rompidas, e quando essas bolhas não são rompidas, o animal não consegue eructar e eliminar esses gases, ou também não consegue flatular e eliminar também esses gases. Então, os principais fármacos utilizados como antifiséticos, todos eles vão ser à base de polímeros de silicone. Os principais fármacos vão ser o acetiltributil, a dimeticona e a simeticona. A gente tem aí o exemplo do Blotrol, mas a gente pode ter também as apresentações de humanos, Lufital e tudo. Como é a ação desses fármacos? Eles são líquidos inertes e eles não têm capacidade tóxica. Então eles são administrados ao animal. Esse líquido vai interagir com o líquido do intestino ou do estômago e vai diminuir a tensão superficial desse líquido, impedindo assim a formação de bolhas. E se essas bolhas já estiverem formadas, essa espuma já estiver formada, o que acontece é que ele também diminui a tensão superficial dessas bolhas e faz com que elas explodam, formando assim uma bolha maior e que facilita a eliminação desse gás pelo animal. A próxima classe de fármacos que nós vamos ver são os antiácidos. Os antiácidos, eles podem ser divididos em dois grupos, os sistêmicos e os não sistêmicos. Qual a diferença de um para o outro? Quando a gente tem os antiácidos sistêmicos, são aqueles antiácidos que têm a capacidade de ser absorvido, além dele agir no local, diminuindo a acidez do estômago, ele também vai ser absorvido e cair na corrente sanguínea. Já os antiácidos não sistêmicos, eles não têm a capacidade de serem absorvidos pelo organismo. Eles só vão agir de forma dentro do sistema gastrointestinal. Então, os antiácidos sistêmicos, nós temos o bicarbonato de sódio. E a sua composição do bicarbonato de sódio, quando ele interage com uma molécula de ácido clorídrico, ele vai gerar sal, água e CO2. Então, a grande diferença da eficiência de cada antiácido é quantas moléculas de HCl ele tem capacidade de neutralizar. E como é que ocorre o mecanismo de ação desses antiácidos? Esses antiácidos, eles sempre vão agir por interação química. Vai ter uma base que interage com um ácido e vai gerar sal, água e podendo gerar também gás carbônico. Então, quando a gente fala dos antiácidos não sistêmicos, nós vamos ter o hidróxido de magnésio e o óxido de magnésio, que eles vão ter capacidade de degradar duas moléculas de HCl, o carbonato de cálcio, que ele vai ter capacidade de degradar duas moléculas de ácido clorídrico, e o hidróxido de alumínio, que ele tem a capacidade de neutralizar 3 moléculas de ácido clorídrico. Então, sendo mais potente aí o hidróxido de alumínio. Bem, pessoal, o próximo fármaco que nós vamos ver aqui são os
bloqueadores de bombas de próton, eles também vão agir diminuindo a acidez do estômago. Só que diferentemente dos antiácidos, que eles vão agir por uma reação química, aqui eles não vão agir por reação química, eles vão agir em receptores. Onde são esses receptores? Eles vão agir diretamente na bomba de prótons, que é a conhecida também como H+K+ ATPase. Ela é uma enzima responsável por haver a liberação de íons de H+ dentro da luz do estômago. Porque é importante a gente lembrar, como a gente já viu na fisiologia, que as células parietais que são responsáveis pela produção de ácido clorídrico, elas não produzem esse ácido clorídrico dentro da célula. Porque se ela produzir, o ácido clorídrico é bastante corrosivo. Isso iria levar à morte celular. Então, tem a liberação de íons de cloro e a liberação de íons de hidrogênio para que haja a formação desse ácido clorídrico já dentro da luz do estômago. E como isso ocorre? Isso ocorre de forma bem simples, pessoal. Dentro do citoplasma da célula parietal, nós já vamos ter lá gás carbônico e água. Gás carbônico e água tem dentro de todas as células praticamente. Então, dentro da célula parietal vai ter uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa enzima anidrase carbônica, ela vai fazer com que haja a união da água com gás carbônico e assim eles formem o ácido carbônico. O ácido carbônico, consequentemente, ele facilmente vai se dividir em íons. Que íons são esses? Ele vai formar o íon de H+, que é o hidrogênio, e vai formar também o íon de bicarbonato. O íon de hidrogênio vai se destinar até a bomba de sódio ou até a bomba de prótons, que é a H+K+ ATPase. E o bicarbonato vai se destinar até a corrente sanguínea. Quando para o bicarbonato cair na corrente sanguínea, vai haver uma troca de bicarbonato por íons de cloro. E aí vai haver uma concentração maior de bicarbonato no sangue. É por esse motivo, pessoal, que após a alimentação, nós e os animais temos sono. Por quê? Porque o pH sanguíneo vai baixar ou vai aumentar, vai ficar mais alcalino. Quando ele fica mais alcalino, ele tende a diminuir o metabolismo. E aí, continuando com a produção da célula parietal, depois que entra o íon de cloro dentro da célula, o íon de H+ já está lá se destinando na bomba de prótons. E aí, através da bomba de prótons, uma troca de H+ por K+, ou seja, de íons de hidrogênio por potássio, vai entrar potássio para dentro da célula e vai haver uma liberação de íons de hidrogênio para dentro da luz do intestino ou do estômago do animal. E aí já na outra ponta vai haver a liberação de íons de cloro, que vai sair junto com o potássio. E aquele potássio que entrou para que houvesse a liberação do H+, ele vai sair junto com os íons de cloro. E aí vai fazer com que o cloro e o hidrogênio, que agora estão na luz do estômago, se unam e formem o ácido clorídrico. Por isso que o ácido clorídrico só é formado fora da célula parietal, para que não haja a morte da célula. E aí, quando ele já está fora, nós temos a mucosa do estômago que protege essa célula para que não haja a lesão ocasionada pela corrosão do ácido clorídrico.
Então, bem simples. Aonde vai agir os bloqueadores de bomba de próton? Os bloqueadores de bomba de próton vão impedir que a enzima K+H+, ATPase, faça essa troca de potássio por hidrogênio e vai impedir que haja a liberação de hidrogênio dentro da luz do estômago. Se não houver hidrogênio, consequentemente, não vai haver ácido clorídrico. Então, bem simples o mecanismo de ação. É importante que a gente saiba que a taxa de ligação proteica do omeprazol, ela pode chegar a 95%, ou seja, ele vai se ligar à proteína plasmática e vai sendo liberado aos poucos. Ele pode ter um tempo de ação bastante relativamente longo. O omeprazol ele é completamente metabolizado pelo fígado, principalmente pelo fígado, pelo citocromo P450 e é extratado como metabólitos na urina e nas fezes. É importante a gente lembrar que esse mecanismo de estimular as células parietais a produzirem ácido clorídrico, eles podem ser estimulados de outra forma. Eles podem ser estimulados pela presença de histamina e pela presença de acetilcolina. Então, quando há um aumento da histamina e da acetilcolina, pode diminuir a efetividade do omeprazol, porque ele não vai agir nesses receptores, ele só vai agir bloqueando a bomba de prótons. E aqui nós vamos falar dos fármacos antieméticos. Os fármacos antieméticos, antes da gente entender como eles vão agir, é importante a gente entender o que é a êmese, o que é a êmese, o que é o vômito. O vômito e a êmese, ele pode ser estimulado de 3 pontos. Pode ser uma estimulação local, por irritação da mucosa gástrica, pode ser uma estimulação do sistema coclear, ou seja, dos canais semicirculares, que a gente chama de cinetose, que é aquela ânsia de vômito, aquela gastura, e pode ser também por estimulação do córtex a partir de quê? Estímulos visuais, estímulos olfativos, que podem gerar o estímulo do centro do vômito. Dessas 3 formas que ele pode ser estimulado, as 3 vão acabar indo para o sistema nervoso central e estimulando o córtex cerebral, o córtex bulbar, que é o responsável pelo centro do vômito. Então, o centro do vômito, localizado na região bulbar, ele pode ser estimulado, como a gente falou já, por estímulos corticais de olfato, de visão e também pelo vestíbulo coclear, né? Pelo estímulo dos canais semicirculares, que são das principais causas responsáveis pelo equilíbrio da gente, né? Por isso que quando nós temos labirintite, que é a inflamação desses canais semicirculares, um dos principais sintomas é o vômito. Por quê? Porque vai ter uma estimulação maior do nosso centro do vômito a partir desses canais semicirculares, que vão estimular o centro bulbar, o centro do vômito, que está presente na formação reticular lateral do bulbo. Então, os principais neurotransmissores envolvidos no centro do vômito é a neurocinina. A neurocinina é o principal
neurotransmissor no centro do vômito. Só que existem outros receptores que também podem acabar estimulando o centro do vômito, que são receptores dopaminérgicos do tipo 2, receptores histamínicos do tipo 1 e receptores alfa-2 adrenérgicos. Por isso que a xilazina ela tem o efeito de provocar êmese, principalmente em felinos. Então, já que a gente entendeu como ocorre a estimulação do vômito, e antes de tudo a gente precisa saber que o vômito é uma defesa do nosso organismo, então nunca interromper o vômito sem saber a causa do vômito. Se eu já estou tratando o problema, e aí sim, depois que eu estiver tratando o problema, eu vou inibir o sintoma, que é o vômito. Porque o vômito e a diarreia são mecanismos de defesa do organismo de expulsar substâncias que estão causando mal ao seu organismo. Então, a metoclopramida, como a gente já viu, ela vai agir nos receptores dopaminérgicos do tipo 2 e vai estimular os receptores pré-sinápticos da serotonina do tipo 4 e vai também promover a liberação de acetilcolina. Quando ela promove isso, principalmente por ela agir dessa forma, ela vai promover o movimento, né, uma ação procinética, mas a sua ação antiemética ela se dá a partir do bloqueio da dopamina, que está envolvida com a transmissão neurológica até o centro do vômito. Então, quando tem o bloqueio da dopamina, ele está promovendo uma ação antiemética, além de favorecer também a motilidade intestinal. A ondansetrona ela é um medicamento bastante utilizado, principalmente para quem faz quimioterapia. Ele vai agir antagonizando os receptores de serotonina do tipo 3. Que receptores são esses? Eles estão presentes na parte eferente do nervo vago. O nervo vago, a parte eferente vai transmitir pode ter uma ligação com o centro do vômito, que pode estimular o centro do vômito. E essa serotonina que é produzida no intestino se liga aos receptores e podem estimular esses receptores eferentes. Então, a ondansetrona bloqueia esses receptores de serotonina do tipo 3, fazendo com que não haja essa transmissão do impulso nervoso até o centro do vômito. O maroptante, que é o que a gente tem de mais novo no mercado, para bloquear a êmese como antiemético, eles são fármacos que vão agir antagonizando os receptores de neurocianina, que são os principais receptores já dentro do centro do vômito. Então, qualquer outro estímulo do centro do vômito, ele vai bloquear. Por quê? Porque vai haver a transmissão do córtex cerebral através de estímulos visuais e olfatórios que pode desencadear. Vai haver irritação gástrica que vai estimular o nervo eferente vagal e vai estimular o centro do vômito. E pode ter também a estimulação do centro do vômito através de quê? Dos canais semicirculares. E aí pode causar a náusea e o vômito também. Quando eu tenho um fármaco que bloqueia a neurocianina, que é o neurotransmissor já dentro do centro do vômito, esses estímulos podem até chegar lá, mas não vão ter continuidade porque vai haver um bloqueio dos receptores de neurocianina, que são os receptores NK1. Então, bloqueando assim
bloqueando assim a emese de forma central, no sistema nervoso central, viu? E ele também vai bloquear a substância P dentro do sistema nervoso central. A substância P, ela é uma substância que aumenta os processos inflamatórios, facilita o vômito, ansiedade, aumenta a sensação de dor também. Então, ele vai bloquear essa substância P. E os eméticos, como a gente já entendeu como vai acontecer a êmese, fica fácil entender como é o mecanismo de ação dos eméticos. A xilazina, ele é o que? Ele é um alfa-2 agonista adrenérgico. Então, a gente viu que no centro do vômito, ele pode ser estimulado também por receptores alfa-2 adrenérgicos. Então, quando eu administro a xilazina, mas, entretanto, quando é por via intravenosa, ela não vai ter essa estimulação do vômito, não vai ter essa reação do vômito. Por quê? Porque a biodisponibilidade muito grande, ele começa a promover a sedação antes mesmo de promover esse estímulo do centro do vômito. Então, ele não produz essa ação antiemética quando é administrado por via intravenosa. Somente quando é administrado por via subcutânea ou intramuscular. E particularmente nos gatos que têm mais receptores alfa-2, ele promove uma ação maior, de êmese maior. A grande desvantagem da xilazina é porque logo após a ação de êmese, ela vai provocar também a sedação do animal. Já a água oxigenada, ela vai agir como emético a partir da irritação da mucosa. Quando tem a irritação da mucosa, você faz a ingestão da água oxigenada, ele vai borbulhar. Vocês lembram que quando cai em sangue, isso borbulha, vai espumar, e aquela espuma vai aumentar o volume dentro do estômago e irritar a mucosa. E isso faz com que o animal provoque o vômito. Tem a emese, através da estimulação da irritação da mucosa intestinal, como a gente já viu que pode ser uma das causas do vômito. E aí também nós temos os digestivos ou eupépticos, que são substâncias que vão favorecer a digestão. Então, como essas substâncias vão agir? Elas vão agir através, elas podem ser já as enzimas, que vão facilitar a digestão de substâncias, e elas podem também estimular a liberação de enzimas. Então, nós vamos ter enzimas digestivas que já podem ser administradas. A bromelina e a papaina, para ser administrado por via oral, não é, pessoal? Então, bromelina e papaina, que são principalmente encontradas, bromelina no abacaxi e papaina no mamão papaya, principalmente. E as pancreatinas e pancreolipases são enzimas que vão ajudar também na digestão. São enzimas que são liberadas pelo pâncreas. Então, você pode administrar já também essas enzimas em animais que têm dificuldade de digestão. A bromelina e a papaina são enzimas proteolíticas que vão ajudar em quê? Na liberação ou na digestão de proteínas, né? Destruir proteína. Vai quebrar proteínas em aminoácidos e facilitar assim a sua absorção. Os coleréticos, que são aquelas substâncias que vão estimular a secreção e a produção de bile, né? Mas aí a boldina, nós temos aí a boldina e a cinarina, que é encontrada na alcachofra, e a boldina bastante encontrada no boldo. Então, são substâncias que favorecem
a eliminação de líquido biliar. Nós temos outros coleréticos também, que é o sorbitol. Então, pessoal, nós vamos ter também os fármacos hepatoprotetores. Que são fármacos hepatoprotetores? Vão ser fármacos que vão auxiliar ou proteger o fígado, ou seja, o metabolismo do fígado. Então, normalmente vão ser substâncias. Essas substâncias elas vão estar bastante presentes naqueles antitóxicos e tudo. Mas é importante a gente saber qual a importância de cada substância na ação no fígado. Por exemplo, a colina, a lectina e a betaína, eles vão agir como principais agentes lipotrópicos, ou seja, são substâncias que vão ajudar o fígado a digerir a gordura ou a quebrar aquela gordura que se acumula no fígado. Animais que apresentam acúmulo de gordura no fígado podem receber o tratamento à base dessas substâncias. A metionina, que ela é um aminoácido, ela vai ser bastante importante para que auxilie o metabolismo do fígado. Então, ela vai ser uma substância que vai ceder o radical metila para que o fígado possa realizar a biotransformação. A silimarina é uma substância que vai agir como estabilizador de membrana, então isolando mais a célula do fígado, fazendo com que ela fique mais protegida. A vitamina B12 vai favorecer a ação da metionina, né? E também a síntese de colina e proteínas hepáticas. A vitamina E e o selênio são agentes antioxidantes. E aí a gente vai falar agora de catárdicos. Catárdicos são mais conhecidos também como laxantes, né? Catárdicos ou laxantes, tem esse mesmo, podem receber os dois nomes. Então nós vamos ter catárdicos emolientes ou lubrificantes, catárdicos osmóticos ou salinos e catárdicos irritantes. Os catárdicos emolientes ou lubrificantes, a ação deles vai se dar a partir de amolecer as fezes, impedir que elas fiquem ressecadas e facilitar a evacuação do animal. A questão desse tipo de catártico, tem o óleo mineral e vegetal, por eles não serem digeridos nem absorvidos, eles podem dificultar a absorção de água, fazendo com que aumente o volume dentro do intestino, produzindo assim o seu efeito catártico, e eles também podem reduzir a absorção de vitaminas lipossolúveis. Que vitaminas são essas? Vitamina A, D, E e K. Já os catárdicos osmóticos ou salinos, eles vão ser aqueles que vão agir sugando água para dentro do lúmen intestinal, ou seja, eles acabam desidratando um pouco o animal. Então eles vão puxar a água do corpo para dentro do intestino. E aí vão ser sais de magnésio, de sódio, lactulose, glicerina e sorbitol. E aí eles vão fazer com que esses líquidos venham para dentro da luz do intestino. Eles têm pouca capacidade de serem absorvidos e assim vão aumentar a quantidade de água dentro daquele lúmen intestinal, fazendo com que aumente a motilidade e a evacuação desse animal. E os catárdicos irritantes, que a gente vai ter o óleo de rícino também e os antraquinônicos. O óleo de rícino
ele é digerido, né? Quando o animal ingere, ele é digerido e vai ser quebrado em glicerol e ácido ricinoleico. Esse sim é que tem a capacidade de irritar a mucosa e fazer com que haja um aumento da motilidade e uma diminuição da absorção de líquido pelo intestino. Então, a irritação dessa mucosa é que vai provocar a diminuição do líquido e o aumento da motilidade, fazendo assim o seu efeito catártico. E os catárdicos antraquinônicos, que também são catárticos irritantes, eles possuem glicosídeos que vão ser convertidos em angliconas. Esses glicosídeos que vão ser convertidos por ação da microbiota, principalmente do cólon, aí vai haver a liberação da aglicona. Essa aglicona ela pode ser absorvida lentamente pelo organismo. Quando ela é absorvida, ela vai haver sua excreção a partir da saliva, da urina, leite e bile. Então, o mecanismo de ação dela é o mesmo do óleo de rícino, né? Vai irritar a mucosa e fazer com que aumente a motilidade e diminua a absorção de líquido, fazendo com que haja um aumento da evacuação do animal. E obrigado, pessoal, até a próxima aula.